E aí, pessoal, sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a mais esse conteúdo. Esse conteúdo é para você que cria conteúdo, que quer construir um negócio bacana na internet, quer vender os seus produtos, quer vender os seus serviços, mas por algum motivo não está conseguindo, está difícil. Você tenta, inclusive, copiar o que os grandes influenciadores eles estão fazendo. Se eles estão fazendo, está dando certo, eu, como sou uma pessoa muito antenada, eu vou fazer a mesma coisa e muito provavelmente eu vou conseguir ter os mesmos resultados. O que eu quero dizer para você é que não é bem assim. Talvez você já tenha lido aquele livro Roube como um Artista. Muita gente indica, é um livro super bacana. A Rita, a minha esposa, leu, pediu para eu ler, eu já conhecia por nome, eu não tinha lido ele ainda. É um livro muito legal, mas que ele aborda essa ideia de você copiar, né, as pessoas de uma maneira, obviamente, diferente. Não é para você simplesmente copiar e colar o que as outras pessoas estão fazendo que as coisas vão funcionar. Você precisa adaptar, obviamente, para a sua própria realidade, para que as coisas funcionem para você. Porque senão o que vai acontecer? As pessoas que já estão grandes dentro do digital, as pessoas que já estão grandes dentro desse mercado de criação de conteúdo, elas jogam um jogo completamente diferente de você. Aquelas pessoas já têm audiência, elas já sabem mais ou menos o que funciona. Se você fizer as mesmas coisas que elas estão fazendo, você vai se frustrar. Você vai achar que os resultados, né, vão ser parecidos, né, com o que elas estão fazendo, e a hora que você for perceber, você vai ver que você não vai conseguir ter os resultados que elas estão tendo. Isso não quer dizer que você não pode emular, você não pode identificar alguns pontos chaves do porquê que elas estão acertando, por que os conteúdos delas estão engajando, por que estão vendendo, e obviamente você adequar isso para a sua realidade. Tá? Mas eu quero dar algumas diretrizes aqui para vocês. Eu fiz algumas anotações a respeito desse tema, né, que eu quero passar aqui para você, que é sobre essa loucura de você simplesmente copiar o que as outras pessoas estão fazendo. Aqui eu vejo muito isso acontecendo, né? Muita gente está copiando todo mundo, está todo mundo, sei lá, fazendo sempre as mesmas coisas, e o que eu vejo é que os resultados dessas pessoas estão cada vez piores, né? Enfim, as pessoas não estão conseguindo ter resultado. Então anota aí, né? Se você tiver um caderno, uma caneta aí, anota algumas coisas, ou então salva esse vídeo para você ver depois. Você já aproveitar e dizer, se você tem interesse nessa área, né, de criação de conteúdo, de construção de negócio, se quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, eu fiz uma aula gratuita, né, que são mais de 40 minutos, onde você pode entender qual que é o melhor modelo de negócio que eu recomendo para quem quer começar a ter um negócio de sucesso na internet, entender como é que você pode escalar isso daí. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo para você assistir. É uma aula gratuita, é só você entrar lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, primeira coisa que eu anotei aqui nas minhas anotações, olha só, é que quem copia está sempre atrás. Isso daí tem a ver com a questão da mentalidade. Tem gente que não entende que ela precisa estudar, ela precisa realmente colocar foco em querer crescer, em querer aprender, e ela fica simplesmente copiando o que as outras pessoas estão fazendo. Então, primeira coisa é uma questão de mentalidade. Se você só quer copiar, você já vai ficar para trás, certo? Você nunca vai ser o primeiro a falar daquele assunto, né? E no digital, o primeiro ganha atenção. Então não adianta você falar, você abordar, né? Por isso que eu não gosto de fórmulas prontas, né? De esqueminhas prontos, né? Para as pessoas simplesmente copiar. Porque as pessoas vão, né? Se todo mundo estiver copiando, fazendo as mesmas coisas, os resultados sempre vão ser ruins. Né? Então, quando você imita, você se anula. Isso aí tem tudo a ver com essa questão da gente transmitir a nossa personalidade, a gente ser transparente, a gente ser autêntico. Hoje em dia, está mais do que provado, as pessoas que são mais autênticas, que elas falam realmente com propriedade, que elas mostram que sabem o que elas estão falando, sem fórmulas prontas, sem usar hacks, sem usar atalhos, são as pessoas que mais resultados elas estão colhendo. Então, com isso, né, se você faz cópia, você vai perder sua autenticidade, as pessoas não vão enxergar valor, né, em você, no seu conteúdo, e você vai perder a conexão. Então, uma das coisas mais importantes da gente criar conteúdo é a gente ter essa conexão com o público, o público se identificar com você, com o seu conteúdo, com o teu jeito de falar, o teu jeito de escrever, o teu jeito de... Enfim, depende da sua mensagem. Obviamente eu estou falando aqui com você através de um vídeo no YouTube, mas poderia estar escrevendo, poderia estar fazendo um carrossel no Instagram, poderia estar fazendo um vídeo curto no TikTok, ou o que quer que seja. Tudo tem a ver com comunicação, e
todo o meu foco, né, e eu acho que tem que ser o seu, eu acho, não tenho certeza que tem que ser o seu também, tem que ser em você criar essa conexão com as pessoas. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa, o algoritmo, as pessoas, elas premiam o único, não o genérico. Então, se você faz o que todo mundo está fazendo, adivinha só, você vai ter o resultado que todo mundo está tendo. E qual que é o resultado? Coisa meio, né, mais ou menos. Então, quando você é único, você tem o seu jeito de você se expressar, você tem as suas cores, você tem a sua própria visão de mundo, você tem as histórias que você passou, histórias de sofrimento, de derrota, mas também de conquista, de êxito, e você coloca isso no seu conteúdo, você coloca isso na sua mensagem, isso se transforma você numa pessoa única. E eu acho absurdo as pessoas quererem copiar, né, outras pessoas, e de novo, vou falar a respeito, né, da questão do livro lá da Bobby como Artista. Não tem nada demais você modelar as pessoas que estão tendo resultado e você identificar, né, você olha pontualmente o que elas estão fazendo, que estão tendo resultado e por quê, né, qual a forma que ela utiliza, qual o gancho que ela está utilizando, né, o que ela utiliza para ter essa empatia, né, com as pessoas. Isso tudo é ótimo, né, você vai estudar isso daí, mas você precisa adequar isso à sua realidade, adequar isso com o seu jeitão de fazer conteúdo, senão é simplesmente uma cópia. Tá? Então quem copia dá sempre atrás, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os grandes, essas pessoas que você admira, essas pessoas que têm, sei lá, 50 mil, 100 mil, 500 mil, mais de 1 milhão de seguidores, independente da plataforma que você, né, olha, né, para elas já têm autoridade, né? E você ainda está construindo a sua. Então não adianta você querer copiar simplesmente o que elas estão fazendo, que não vai funcionar para você, não vai funcionar para o seu nicho. Tá? Anota isso que eu estou dizendo para você. Então, quando um nome forte fala algo básico, presta atenção nisso, as pessoas escutam. Então você tem lá, um nome, qualquer nome fodão, né, na área de produção de conteúdo, elas vão falar coisa básica, você fala, mas isso aí todo mundo sabe, mas é bizarro, né, as pessoas escutam. Quando você fala, as pessoas ignoram. Ah não, nossa, isso aí não vou falar, eu não vou escutar o que essa pessoa está falando, né, porque ela não tem autoridade. Então, primeiro você tem que construir a sua autoridade. Né? E é bizarro, porque a gente vê muito isso. Né? Pessoas que se olham, que as pessoas quase que idolatram, falando coisas que você fala, cara, mas isso aí todo mundo sabe. Mas é bizarro, né, que as pessoas batem pau, falam, nossa, você é demais, sensacional, essa visão que você tem, mas é uma visão super comum. Por isso que você precisa fazer, a gente sempre fala isso, conteúdos que realmente ajudem as pessoas, que fogem do básico, que foge do genérico, que foge, né, desse mais do mesmo, e que sejam conteúdos profundos, que tragam uma abordagem diferente, né, que as pessoas vão olhar e falar, puxa vida, eu não encontro isso em lugar nenhum. Isso vai trazer autoridade para você e vai te dar uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas gigantesca, porque você está falando coisas que não são tão óbvias que vai ajudar a sua audiência, beleza? Então, ainda sobre esse assunto, né, que eu anotei aqui, e essas pessoas que são grandes, elas já têm uma prova social, têm uma comunidade, têm uma reputação, e você precisa conquistar isso primeiro. Então não adianta você falar de coisas de amenidade, de coisas genéricas, como muita gente, fulano de tal tá falando sobre uma viagem que fez, eu vou falar e tal, você não vai conseguir ter o mesmo engajamento. Você não tem ainda essa comunidade eletrônica, você vai ter, se você fizer as coisas direitinho, né, você se transformar numa autoridade primeiro, você vai conseguir ter resultado depois. Então, a autoridade dessas pessoas, né, valida qualquer conteúdo. Né, elas já são grandes. Então, elas não precisam se esforçar muito para trazer uma visão diferente, né, para a audiência delas. A audiência delas vai bater palma para qualquer coisa que elas disserem. Né? Mas até que você consiga chegar lá, você precisa ser diferente. Você ainda precisa provar o seu valor, anotei aqui. Então, qual que é a solução, né, para isso? Qual que é o remédio para você? Poxa, se eu não sou grande, se eu não sou notado, se eu não sou ouvido, o que eu tenho que fazer? Você tem que criar uma base de conteúdo que, primeiro, gere confiança, gere resultados e gere identificação. Sempre falo isso, né, para os meus clientes, para os meus mentorados aqui. Os teus conteúdos precisam gerar confiança primeiro, mostrar que você sabe o que está dizendo, ou seja, as pessoas vão ter resultado e as pessoas vão se identificar com isso, vão olhar e falar, puxa vida, realmente o que ele está dizendo, o que ela está dizendo, né, faz total sentido para mim, estou passando por essa questão também. Se você conseguir fazer os seus conteúdos, você vai conseguir ter resultado. Então você não pode copiar, né, o que os grandão estão fazendo, porque senão você não vai conseguir enriquecer de maneira nenhuma.
Outro assunto que eu quero abordar aqui com você. Copiar conteúdo, simplesmente copiar por copiar, é você ignorar o contexto. Então, o que funcionou, né, para as pessoas, né, para aquelas pessoas lá que têm resultado, foi baseado em uma jornada, em timing, em uma audiência específica. E se você copiar isso, e isso daí não estiver relacionado com você, com a sua própria história, vai ficar uma coisa desconexa. E as pessoas começam a perceber isso. Então, você tem que sempre adequar, né, para você, para a sua realidade. Estratégias replicadas sem adaptação não funcionam, porque o seu público não é o mesmo. Você vai querer copiar o que o outro lá está fazendo, ele tem o público dele, que conhece a história dele, que sabe de todas as... Né, o público acompanha tudo que ele está dizendo, você vai querer replicar para você, a pessoa vai... É uma coisa meio esquisita, então você não pode fazer isso. Então, quando você tenta seguir os passos de alguém, exatamente o que a pessoa está fazendo, você ignora o seu próprio terreno fértil, você ignora a sua própria história, você ignora, sabe, todas as coisas que você passou. Então você precisa, novamente, não esqueça disso que eu estou dizendo, você precisa adequar isso com a sua própria realidade. Uma das soluções, né, você tem que entender profundamente o seu público, você tem que entender as dores, os desejos, quais são as ambições, né, do seu público, você tem que mapear tudo isso muito bem, você tem que saber exatamente para quem você está dizendo, para qual tipo de público está direcionado, né, o seu conteúdo. Você tem que produzir conteúdo, né, como eu já disse, a partir das dores, desejos reais da sua audiência e não da estratégia dos outros. Então, ao invés de você ficar simplesmente copiando o que os outros estão dizendo, faz um mapeamento, né, das dores dos seus potenciais clientes, da sua audiência, e começa a construir conteúdos para ajudar essas pessoas a resolver esses problemas. Se você fizer isso, não tem como errar. Você vai começar a ser visto como uma autoridade e vai conseguir vender os seus produtos ou seus serviços, mesmo você não seja grandão, sendo grandão, e nem você copiando, né, você tendo que copiar o que as outras pessoas estão fazendo. Outra coisa que eu notei aqui, você constrói audiência sendo diferente, não sendo parecido. Você constrói audiência sendo diferente, não sendo parecido. E diferente mesmo, você tem que ser uma pessoa completamente diferente. Porque a gente está num mar, na internet é um mar de informações, onde está um monte de gente igual. Então quem é diferente tem um destaque, quem é diferente é percebido, quem é diferente consegue ter uma relevância muito maior, né, aos olhos das pessoas. Então as pessoas elas vão seguir, elas vão comprar, elas vão construir conteúdo de quem surpreende, de quem provoca, de quem representa algo único. Coisas que elas não enxergam em outros lugares. Porque se você fala a mesma coisa do que, sei lá, centenas de outras pessoas estão falando, eu já disse em outros conteúdos aqui, seu conteúdo é só uma commodity, você é mais uma commodity, você é uma pessoa descartável, porque se você não tiver produzindo conteúdo, a pessoa vai consumir conteúdo de outra pessoa que é mais ou menos a mesma coisa que você fala. Então você tem que ter uma coisa diferente, uma abordagem diferente. Por isso que conteúdos profundos, como esse que eu trago aqui para vocês, como tem vários outros profissionais que trazem, né, conteúdos profundos mesmo, que mostram coisas diferentes, coisas que se você aplicar no seu negócio, na sua vida, vai poder transformar realmente a sua vida. Não são conteúdos do gênero, acredite, eu sempre falo isso, né? Acredite no seu potencial, né? Sonhe grande, porque sabe essas coisas assim que aparentemente tem uma certa validade, mas que verdadeiramente não transforma a vida de ninguém. Então você tem que trazer um conteúdo que a hora que a pessoa termina de assistir, ou de escutar, ou de ler qualquer coisa que você está fazendo, ela fala, caramba, né, realmente eu saí desse conteúdo muito melhor do que eu comecei, do que eu entrei. Então o mercado está saturado de clones. Eu falo, principalmente na era de inteligência artificial, está tudo muito engessado, está todo mundo sem alma, né? E as pessoas estão percebendo isso. Então quem foge da fórmula chama atenção. Sabe aquela fórmula que todo mundo está utilizando? Né? Se você foge disso e consegue realmente transformar a vida das pessoas através do seu conteúdo, você vai chamar a atenção, você vai ser visto como uma autoridade, assim, sem sombra de dúvida. Faça isso e depois você me fala como é que foi. Marcas fortes não nascem da repetição, mas da disrupção. Então não adianta se repetir o que os outros estão fazendo. Né? Desculpa eu estar falando isso, né? Tiago, você está repetindo sempre a mesma coisa. Mas é importante que você entenda isso. Não é só você fazer o que todo mundo está fazendo, mas tem que ser uma coisa disruptiva, uma coisa diferente. E é claro que você não precisa inventar a roda novamente.
É o que eu estou dizendo, o arroz com feijão bem feito é extremamente eficaz para você gerar essa conexão com a sua audiência. Se você sabe das dores das pessoas, se você sabe aonde elas querem chegar, eu sempre falo isso. A pessoa está aqui no ponto A, ela quer chegar no ponto B, você fala, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Né? E você faz isso de uma maneira bem feita, com a sua própria visão, com a sua, né, com a sua visão de mundo, e você transmite isso nos seus conteúdos, que isso daí já é uma coisa diferente, isso aí já é uma coisa disruptiva. As pessoas não estão fazendo isso, as pessoas simplesmente estão, sei lá, pegando textos da inteligência artificial, ou de, sei lá, de livros, de palestras, estão, sei lá, simplesmente replicando isso nos conteúdos delas, e você percebe que isso é um conteúdo sem alma, isso é um conteúdo, né, vazio, que não traz uma transformação realmente significativa na vida de ninguém. Então faça o arroz com feijão bem feito e você já vai ser disruptivo, você já vai ser diferente. Por incrível que pareça, né, porque ninguém está fazendo arroz com feijão mais. Tá? Hoje em dia as pessoas inventam coisas, você precisa ter uma parafernália, você precisa fazer isso, você tem que, a cada não sei quantos segundos, acho que a cada 3 ou 4 segundos você tem que fazer um corte no seu vídeo, se você está fazendo um vídeo, porque senão a atenção das pessoas vai embora. Eu não faço nada aqui nos meus conteúdos desse tipo, né? Eu não faço nenhum tipo de edição, né? São conteúdos que eu simplesmente falo, né? Como se eu estivesse falando com os meus melhores amigos, numa conversa de bar, né, tentando ajudar realmente as pessoas, e eu tenho visto que isso faz diferença realmente na vida de todo mundo. E se você for ver grandes players no mercado hoje que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa desse jeito, né, de peito aberto, sem script, eu falo assim, obviamente eu tenho, como eu já falei aqui várias vezes, eu tenho as minhas anotações aqui, que eu faço todas as vezes que eu vou fazer, né, os vídeos, ou vejo algum livro, ou sei lá, tenho alguma ideia de algum filme, de alguma série, de alguma coisa que eu estou fazendo, eu faço sempre as minhas anotações, isso aqui fica sempre aqui comigo. Mas não tem um script pronto, né? Não tenho aqui, não estou lendo nenhum roteiro. Né? São vídeos que realmente saem do meu coração e espero que você consiga entender, né? Que são vídeos realmente autênticos e que querem realmente ajudar você. Então, qual a solução para isso? Né? Se você constrói a sua audiência sendo diferente, não você sendo igual. Primeiro, use a sua história. Sempre vou falar isso, porque a sua história é única. Ninguém passou as mesmas coisas que você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Ninguém. Você tem uma história única e ela precisa ser contada. Suas crenças, sua visão, né, para criar uma presença digital única. Só você pode criar conteúdo que você cria. Não existe mais ninguém que faça isso. E essa é a sua vantagem. Tem gente que fala, mas eu tenho, sei lá, moro numa casa muito humilde, eu tenho, sei lá, não tenho um lugar para gravar vídeo. Se você quer gravar vídeo, grava do jeito que você está. Obviamente, né, procure um ambiente com uma iluminação legal, uma coisa bacana, mas você não precisa de grandes. Se você tem um celular, por exemplo, você não precisa de grandes equipamentos para você poder fazer isso, você não precisa de microfone, você não precisa de nada. Simplesmente faça conteúdos que ajudem as pessoas. Isso vai ser parte da sua história. Você vai usar isso, inclusive, para quando você conseguir, né, ter mais resultado, falar, olha, lembra, sei lá, 3, 4 anos eu estava dessa maneira, eu consegui ter resultado. Né? Isso vai fazer parte da sua história também. As pessoas se conectam com histórias. O conteúdo deve ser a extensão da sua personalidade, quando você for criar conteúdo. Né? Não copiar ninguém, não copiar o jeito de ninguém. É óbvio que todos nós temos referências. Não me vem agora na minha cabeça ninguém aqui, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas é óbvio que a maneira que eu me expresso, a maneira que eu crio os meus conteúdos, a maneira que eu falo, a maneira que eu gesticulo, a maneira que eu penso, é óbvio que é uma colcha de retalho de todas as, sei lá, as referências que eu tive na minha vida, de professores, talvez do pré-primário, ou sei lá, de coisa, né? A gente tem referências de alguém da televisão, sei lá, de algum ator, de algum palestrante. A gente tem referências, isso não tem problema nenhum. Mas você precisa ter o seu próprio jeitão. Você tem que construir sua própria personalidade. Então, o teu conteúdo tem que ser uma extensão da sua personalidade. Você vai fazer com que você tenha uma conexão muito maior com a sua audiência. Então, para a gente terminar, e depois eu quero fazer uma reflexão aqui para você. Quando você copia modelos prontos, é por isso que eu não gosto de modelos prontos, você atrasa a questão de você ganhar dinheiro. Então, eu não gosto de esqueminhas, olha, faça isso, depois você vai fazer isso, depois você vai... Não gosto de nada disso. É claro que a gente tem que ter alguns frameworks, né, que o pessoal fala.
tem alguma ideia de como você conta uma boa história, como que você cria um bom conteúdo, como você faz um bom gancho para você começar qualquer coisa que seja, um carrossel lá no Instagram, um vídeo aqui no YouTube, algum vídeo curto que você vai fazer no TikTok, no Reels ou no Shorts. Você precisa entender algumas estruturas, né? Mas nada que seja uma coisa engessada, né? Nada que seja relacionado com modelos prontos para você poder fazer, né? Tenha o seu próprio jeitão, sempre vou falar isso para você. Então, copiar, presta atenção nisso, não cria posicionamento, você é simplesmente copiar. Porque sem clareza, ninguém vai comprar de você. Você vai ser só mais um na multidão. O pessoal vai falar, e o que ele está falando, sei lá, já vi, só hoje, aqui no meu feed do Instagram, já vi mais 30 negros falando a mesma coisa. Né? O que ela está dizendo, já vi um monte de mulher já falando no YouTube a mesma coisa. Né? Então não tem nenhuma diferença. Porque muitas vezes são modelos prontos. Você vê, fala, nossa, a pessoa fala exatamente igual, parece um monte de robozinho falando sempre a mesma coisa. Tá? Isso não é legal. Então você tem que ter o seu próprio jeitão. Sem diferencial, quando a gente não tem um diferencial, seu produto vai virar mais do mesmo, seu conteúdo vai virar mais do mesmo, você vai virar mais do mesmo, você vai se perder no meio, você vai, né, se diluir no meio de tudo isso, desse mundão chamado internet. Isso aí não vende no digital. Você não vai vender. Por que a pessoa compraria de você se ela pode comprar do outro que às vezes é mais barato, ou que ela enxerga mais valor nas outras pessoas, ou no conteúdo de alguém? Então você tem que ter um diferencial, você tem que ser um diferencial. Como eu sempre falo aqui, você não tem que ser, não é nem a primeira opção na cabeça das pessoas, você tem que ser a única opção, independente do nicho que você faz parte. O conteúdo tem que ser tão bom, a sua personalidade tem que ser tão... Você tem que exalar, né, uma personalidade tão diferente que a hora que as pessoas pensam em algum determinado assunto relacionado ao seu nicho, ela tem que pensar em você. A única pessoa que tem que vir na mente dela é você. Então você tem que ser bom pra caramba para você conseguir fazer isso. Então, monetizar, ou seja, a gente ganhar dinheiro com os nossos conteúdos, a gente vender os nossos produtos, a gente vender os nossos serviços, vai depender da confiança, da conexão e da autoridade que a gente gera. Né? E tudo isso daí vem de um conteúdo autêntico. Sempre estão batendo nessa tecla. Eu acredito, eu ia falar eu acho, né? Mas eu não acho, eu tenho certeza que o conteúdo, né, é isso que a gente cria aqui na internet, conteúdo autêntico vai vender muito mais do que se você fizer, sabe, compra de tráfego por uma página de vendas fria. O conteúdo está vendendo muito, as pessoas estão se conectando demais com as pessoas. Antigamente era simples, você fazer uma página de venda, fazer um vídeo de venda interessantinho ali, pegava, comprava tráfego lá no Facebook, no Google, o que é que seja, levava para uma página de venda e você vendia. Qualquer coisa que você quisesse, você conseguia vender. Hoje não, hoje com a concorrência, como a gente está disputando com um monte de outras coisas, o que faz vender é o nosso posicionamento. E não é só posicionamento, é um posicionamento único, é o que vai trazer na mente das pessoas essa ideia de autoridade, é você saber, as pessoas identificarem você que você realmente sabe do que você está falando, beleza? Então, qual é a solução que eu quero trazer para você, né, de a gente não utilizar esses conteúdos prontos, para a gente não ser ignorado? Então, primeiro, você tem que criar conteúdo estratégico que gere demanda, né, que eduque, que gere desejo e que construa percepção de valor em torno da sua marca. Gere demanda, que eduque, gere desejo e que construa percepção de valor em torno da sua marca. Se você conseguir fazer isso de uma maneira consistente, não adianta você fazer um conteúdo hoje, daqui a um mês você vai fazer outro. Se você estiver sempre produzindo conteúdo, não precisa ser todos os dias, né? Tem gente que tem um monte de afazeres. Se você puder produzir conteúdos todos os dias, vai ser ótimo, você vai conseguir resultados assim, extraordinários. Mas hoje em dia você não precisa de muitas visualizações no YouTube, você não precisa de muitas visualizações no Instagram. O que você precisa é criar conteúdos autênticos que falem especificamente com um tipo de pessoa específica, que tem uma dor específica, e são essas pessoas que vão fazer parte da sua audiência, que vão comprar de você, né, e que vão serem realmente seus fãs. A gente não quer seguidor, né? Não quer, o cara fulano tem não sei quantos mil seguidores. Eu quero ter amigos, eu quero ter pessoas que tenham a vida transformada. E isso que você deve desejar, né, para as pessoas, né, que, né, comecem a identificar o seu conteúdo como um conteúdo realmente de valor. Então, para eu fechar esse vídeo aqui, né, com chave de ouro, queria que você entendesse uma coisa. Isso daí
Eu estudo muito sobre estoicismo também, eu gosto muito da gente entender sobre desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de estudar sobre filosofia prática que a gente consegue aplicar na nossa vida. Então isso aqui não tem a ver só com negócios, tem algumas dessas coisas aqui que tem a ver para a gente aplicar na nossa vida. Então primeiro, pare de tentar ser o próximo alguém. Às vezes você quer ser o próximo alguém. Eu quero ser o próximo. Identifica aí no seu nicho alguém que você acha super top, né? Eu quero ser o fulano, eu quero ser a fulana, eu quero, né, influenciar como aquela pessoa ali, né? Para de tentar ser, né, o próximo alguém. Começa a ser você. Eu estou dizendo sério, começa a ser você, com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições, mas também com todas as histórias de superação que você teve. Você chegou até aqui, sabe? Você já, não estou dizendo isso aqui como uma ideia de autoajuda barata, né? Mas se você está aqui, se você está lutando, se você está realmente acordando todos os dias com sangue nos olhos, né, de fazer as coisas acontecer, você já é uma pessoa vencedora. Então começa a ser você. Só assim você vai construir uma audiência real e você vai lucrar com ela. As pessoas estão sedentas do seu conteúdo. Eu estou dizendo sério, independente do conteúdo e do nicho que você faz parte. As pessoas estão sedentas dos seus conteúdos. As pessoas estão cansadas de ficarem escutando robôs, de ficarem escutando, sabe, pessoas que falam, sei lá, que copiam o que os outros estão falando, simplesmente porque querem ter visualizações, simplesmente porque, sei lá, querem ter curtidas e não querem ajudar verdadeiramente a sua audiência, né? Queira ajudar a sua audiência, identifique as dores, como eu já disse aqui, identifique as dores e os problemas da sua audiência, crie conteúdo em cima delas, dessas dores, desses problemas, e a sua audiência vai agradecer a você com toda certeza. Beleza? Forte abraço e até o próximo conteúdo então. Até mais, tchau, tchau.